Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Teca, a Teca 4 aí que está listada na Bolsa de Valores aí na B3. Vamos começar aqui falando do balanço patrimonial. O ativo total é a barra azul, o passivo total é a barra laranja e a barra cinza é o patrimônio líquido. Bom, batendo o olho aqui, analisando aqui a questão do esboço do balanço patrimonial através do gráfico, a gente consegue analisar que a situação não está tão positiva, tão agradável assim. O ativo total, que é a barra azul, é inferior ao passivo total, ou seja, a empresa, as obrigações que a empresa tem a pagar é superior aos bens e direitos que ela tem a receber, ou seja, a parte negativa é superior à positiva. E quando o passivo é superior ao ativo total, em contrapartida, o patrimônio líquido fica negativo. Quando o patrimônio líquido é negativo, quer dizer que o dinheiro investido pelos sócios e acionistas foi totalmente corroído e os sócios acionistas já estão devendo para as obrigações que a empresa tem a pagar. E então, se você investe numa empresa dessa, você, em vez de estar comprando esperando um lucro, você está comprando dívida. Então tem que tomar muito cuidado quando a situação da empresa está na situação aqui de patrimônio líquido, a não ser se você enxerga uma situação positiva na empresa aí no período de bem longo prazo. Você verifica que a empresa começa a alcançar bons resultados, né? Então você acaba investindo na empresa para um período de longo prazo. Mas analisando aqui, ó, cada período que passa, o patrimônio líquido fica mais negativo, ou seja, a empresa fica mais afundada em dívidas. Bom, vamos falar um pouquinho das disponibilidades. As disponibilidades são os caixas da empresa, ou seja, o dinheiro que a empresa tem indisponível. 2011 a 2013 começou aqui uma tendência de queda e afundou em 2014, com baixas oscilações aqui de 2014 ao primeiro trimestre aqui de 2021. Mas está bem baixa aqui a questão das disponibilidades da empresa, ou seja, o caixa da empresa está bem baixo. Bom, aqui a gente tem um contas a receber 2011, ela tinha um volume até bom de contas a receber. Contas a receber são as vendas a prazo da empresa, ou seja, são as vendas que a empresa faz no período aí de curto ou a longo prazo. Então aqui o ideal é quanto maior, melhor. Quanto maior, dá para a empresa ter uma projeção positiva aí de geração de caixa. Bom, de 2011 a 2012 aqui teve uma queda muito brusca. Começou uma tendência de alta aqui um pouquinho tímida de 2012 a 2016, corrigindo em 2017 e praticamente de 2017 ao primeiro trimestre aí de 2021 está mantendo o mesmo patamar. Praticamente aí de 2016 a 2021 a empresa vem mantendo o mesmo volume financeiro de clientes. Bom, aqui a gente tem os estoques. Os estoques aqui a gente pode salientar aqui e destacar de 2017 ao primeiro trimestre de 2021 vem numa tendência de alta. Aqui a gente pode tirar as seguintes conclusões. Uma, ou a empresa está comprando e não está conseguindo vender e está fazendo esse volume de estoque, ou a empresa que ela tá fazendo acúmulo de estoque aqui, esperando o aumento dos pedidos. Mas como que a gente consegue analisar que não teve aumento dos pedidos, né? Vamos analisar mais para frente aí a questão das receitas das vendas, da total de vendas líquidas na questão do DRE. Aí a gente vai tirar a conclusão aí se é o aumento de vendas ou a empresa está produzindo e não está vendendo. Então tem que analisar essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Aqui eu desmembrei o passivo exigível total em circulante, que é o a curto prazo, e o não circulante, que é a longo prazo. O circulante, que é o curto prazo, obrigações que a empresa tem a pagar no período dentro de 12 meses, é a barra azul. E o não circulante, que a empresa tem a pagar no período de longo prazo, é a barra laranja. Bom, já analisando, está numa situação negativa, porque a maior parte do volume financeiro das dívidas da empresa está para ser pago no período de curto prazo. Então, a situação está numa empresa muito crítica, tá com pouco caixa e muita dívida.
Então, olha a diferença aqui do volume financeiro de passivo circulante e do passivo não circulante. Então, a situação da empresa está numa situação bem complicada em relação às suas obrigações a pagar do que ela vem gerando de caixa. Bom, analisando aqui as principais contas do passivo, que é o fornecedores e a dívida bruta, que são os capitais aí do passivo, que são as obrigações que a empresa capta no mercado para poder financiar suas operações, que é o fornecedores e a dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, o fornecedores é representado aqui pela barra azul no gráfico e a dívida bruta pela barra laranja. Bom, a gente consegue analisar aqui de todo o período de 2011 ao primeiro trimestre de 2021, essa dívida está numa tendência de alta, se a gente traçar uma linha de tendência imaginária aqui, e de todo o período de 2011 ao primeiro trimestre de 2021, maior parte do volume financeiro das obrigações a pagar da empresa em relação à dívida bruta. E a dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos, tem outro agravante. O agravante é que os empréstimos e financiamentos têm um custo, que são os juros, e esses juros impactam diretamente no resultado da empresa, lá que gera despesas financeiras que impactam na questão da lucratividade da empresa aí, quando for fazer a apuração do demonstrativo do resultado do exercício. Bom, aqui eu esbocei a composição dos empréstimos e financiamentos. Eu desmembrei, né? Coloquei esbocei aqui qual é a representatividade dos empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. Os empréstimos a curto prazo representados pela barra azul e os empréstimos a longo prazo representados pela barra laranja. Já batendo o olho no gráfico, praticamente a gente não enxerga os empréstimos e financiamentos a longo prazo, ou seja, praticamente aí 95% aí desde 2011 a 2021, os empréstimos e financiamentos está para ser pago no período de curto prazo. Isso aqui é perigosíssimo para a questão de análise financeira da empresa. Aqui é uma grande probabilidade da empresa não estar pagando seus empréstimos e financiamentos. A gente já verificou que ela não tem um caixa suficiente. E se a empresa não paga, vira aquela bola de neve, ela acaba se complicando ou tem a necessidade de pegar mais empréstimos e financiamentos no mercado e vai virar aquela bola de neve de juros altíssimos. Bom, aqui a gente vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício. Bom, aqui é o total de vendas da empresa, vendas líquidas, né? Que é a receita bruta, menos algumas deduções, como devoluções, descontos concedidos e os impostos que são incididos nas vendas. Bom, traçando uma linha imaginária histórica aqui, tá numa tendência de baixa. A barra azul são o resultado já apurado e esse laranja é a projeção, porque aqui o primeiro trimestre aqui só tá apurado o volume financeiro, o volume de vendas do primeiro trimestre, ou seja, de três meses. As barras anteriores aqui são de 12 meses, então logicamente o período aqui vai ser inferior. Eu fazendo uma projeção aqui, que é esse volume financeiro vezes 4, dá um crescimento positivo aqui, mas isso aqui é só uma projeção, não são valores reais. Vamos ter que analisar e esperar os próximos períodos. Se for pela lógica aqui da linha de tendência, tá numa tendência de baixa, a tendência é que continua em tendência de baixa, né? Que o volume financeiro de vendas não seja tão alto quanto a projeção. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, que é o nível de lucratividade da empresa com a venda dos seus principais produtos, ou seja, o seu principal ramo de atividade. A gente traçando a linha de tendência que está numa tendência de baixa. E fazendo a projeção aqui, vamos verificar o que vai acontecer nos próximos 3 trimestres aí, e verificar se a projeção vai ser real. Se for mesmo se seguir mesmo essa projeção, vai ser muito positivo para a empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do EBITDA. O EBITDA é o nível de lucratividade da empresa como um todo, é o lucro operacional da empresa, ou seja, aqui a gente pega todas as operações da empresa, verifica se todas as operações elas são lucrativas ou não. Aqui envolve não só o principal ramo de atividade, mas como as atividades meios, como despesas administrativas, despesas de consultoria com contabilidade, consultoria financeira,
material de escritório, computadores do pessoal do escritório, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são outras despesas que contribuem para o funcionamento da empresa. Despesas e receitas também pode ter outras receitas que alimentam o caixa, mas que não está ligada à venda dos seus produtos, como a venda de algum ativo fixo. Então são outras atividades que envolvem a empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então aqui a gente engloba a empresa como um todo. Bom, de 2011 a 2021 está numa situação muito crítica. Teve esse lucro aqui em 2012 muito bom, mas foi uma situação não recorrente. Tem que verificar o que aconteceu em 2012. Aqui a gente já consegue analisar se aconteceu só em um ano e não seguiu a tendência, né? Então aqui eu gosto de falar que a situação não recorrente foi alguma coisa que a empresa às vezes vendeu algum ativo fixo, ou teve alguma recuperação de alguma coisa aí e deu esse lucro tão forte em relação à EBITDA, mas é uma situação não recorrente. Já no ano seguinte já voltou à sua normalidade, tendo um pequeno lucro em 2015, 2016, mais 2017 a 2021 aí no período de prejuízo. 2020 e 2021 praticamente a empresa não teve nem lucro e nem prejuízo. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho do resultado financeiro. Resultado financeiro a gente consegue analisar se a empresa teve lucro ou prejuízo envolvendo operações no mercado financeiro. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, lucro ou prejuízo de investimentos que ela faz na bolsa de valores, rendimento de renda fixa e variação cambial. Bom, se tiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Analisando o gráfico aqui, a gente consegue avaliar que de 2011 a 2021 sempre esteve no patamar negativo. Então quer dizer que as despesas sempre superaram as receitas. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, a gente consegue analisar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Quando as receitas superam as despesas é lucro, quando as despesas superam as receitas dá o prejuízo. Bom, o único período aqui que teve lucro foi em 2012, que foi aquela situação não recorrente na questão da lucratividade operacional do EBITDA, então que a gente traduz como não recorrente, que nos períodos posteriores não seguiu essa tendência e voltou para o prejuízo. Bom, se a gente traçar uma linha de tendência, esse prejuízo vem diminuindo período pós período, mas a gente está numa questão, a empresa vem em prejuízos recorrentes, a situação da empresa está numa situação muito prejudicada, principalmente o balanço patrimonial da empresa está muito feia, ou seja, o balanço patrimonial traduz muito como que está a saúde financeira da empresa. Vem aumentando muito a questão negativa aqui do patrimônio líquido, as dívidas vêm aumentando cada vez mais em relação ao ativo da empresa, então a empresa está muito endividada, tem recuperação judicial, não sei se ainda está. Para quem tem mais conhecimento aí sobre a empresa, deixa um comentário aí, faça o seu comentário. Bom, aqui está a fonte que eu retirei os dados para o estudo, foi do site Fundamentos, e o site aí em relação com investidores da própria Teca. Tem a planilha que eu desenvolvi, fazendo o estudo da empresa. Para quem quiser baixar, basta clicar aí, o download é gratuito. Para quem quiser verificar aqui essa análise também está no meu blog, o link está aí na descrição. Um grande abraço, sucesso a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e deixe um comentário aí a sua opinião sobre a empresa. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.